Em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Eu quero dar como tema aquilo que o Senhor colocou no meu coração para hoje, o seguinte: o Deus que supre nossas necessidades, amém? O Deus que supre nossas necessidades. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo número 15. Nós vamos ler do verso 15, do verso 29 ao verso de número 39. 29 a 39. E Deus há de falar ao nosso coração, porque Ele é um Deus fiel, amém, irmãos? Aleluias. Graças a Deus. Para que você entenda a palavra que o Senhor tem para nossas vidas hoje, você precisa entender o contexto em que esse episódio ou esses episódios estavam acontecendo. Jesus sai da sua base, geralmente em Cafarnaum, e anda aos arredores, pelas cidades, por Jerusalém, pelos vilarejos. E Jesus, no capítulo 14, ele, nas suas andanças e nas suas evangelizações, ele realiza um grande milagre. Jesus multiplica, e você sabe a história. Jesus multiplica 5 peixinhos, 5 pães, na verdade 5 pães e 2 peixinhos. E ele faz isso para alimentar 7.000 homens. Mas quando nós olhamos a Bíblia, 7.000 homens, nós temos que entender que não eram só homens que estavam ouvindo Jesus. Então, se formos fazer uma conta simples, nós diríamos assim, que para cada homem existia uma mulher e então uma criança. Vamos pensar nessa proporção. Nessa proporção, provavelmente seria mais. Mas nós temos aqui, basicamente então, 21.000 pessoas. 7.000 vezes 3, 7 vezes 3, 21. Jesus aqui, com 5 peixinhos, ou 5 pães e 2 peixes, no capítulo 14, ele alimenta em torno de 21.000 pessoas. E Jesus aqui está no lugar onde ele está com os seus conterrâneos. Esse primeiro milagre de Jesus, Jesus realiza para os judeus. Então esse povo que ouve, esse povo que segue, esse povo que come, são pessoas da nação de Israel, pessoas da mesma nacionalidade que Jesus, são judeus. Mas Jesus, ele não para de andar, e ele então caminha. E é interessante que no capítulo 15, obviamente que não houve um espaço de tempo tão longo entre esse primeiro milagre de Jesus e o que nós vamos narrar agora, mas Jesus caminha. Ele, alguns dias depois, ele já está em outro lugar, e agora o lugar é diferente. Jesus agora não mais está entre o povo judeu. Jesus agora está, a Bíblia fala que ele está entre os gentios. Ele está agora falando a pessoas que não conhecem, falando a pessoas que não acreditam naquilo que ele fala e nem no Deus que ele professa também, porque Jesus era judeu. Sendo Deus, também professava como homem o Deus de Israel. Esse povo que Jesus fala agora não é um povo, vamos colocar para os nossos dias. Primeiro milagre de Jesus, ele fala para os crentes. Nesse segundo milagre que Jesus vai realizar agora, ele fala para os gentios, ele fala para as pessoas não crentes.
E a partir do versículo 29, eu queria discorrer com você, no capítulo 15, algumas coisas muito importantes que nós precisamos entender sobre a vida de Jesus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele está falando, está fazendo, está demonstrando. E eu queria discorrer com você então a respeito disso. E diz assim: e Jesus, passando dali, ou seja, Jesus estava num lugar, foi para o outro, veio junto ao mar da Galileia, aonde haviam os gentios que viviam na Galileia. E subindo ao monte, sentou-se ali, e aproximaram-se dele grandes multidões. A primeira coisa que eu quero salientar hoje aqui, meu irmão, é que Jesus atraía grandes multidões, amém? Ele atraía a Bíblia fala em multidões, muita gente. Porém, se você andar um pouquinho para trás, você vai ver que ele cura uma mulher cananeia, uma mulher que não era da sua descendência ou da sua nacionalidade. Jesus não só atende multidões, mas ele também para conversar individualmente com uma pessoa. O que eu quero dizer com isso é que Jesus é acessível. Jesus não somente é acessível às multidões, Ele não está interessado só nas multidões, mas Ele é acessível também ao indivíduo, aquele que necessita dele. E Ele continua então o versículo: e aproximaram-se dele grandes multidões, que traziam consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os puseram aos seus pés. E o final do versículo diz assim: e os curou. Há uma grande lição aqui que nós precisamos aprender. Jesus não somente se importa com a multidão ou com o indivíduo, mas Ele quer curar a todos, amém? A Bíblia narra que Ele ficou 3 dias aqui, nesse lugar, 3 dias sendo aquele que ensinava e curava as pessoas. E há grandes lições a serem entendidas aqui. Primeiro, que as multidões não eram judaicas, não eram descendentes de Abraão. Segundo, que eles vieram, e isso me faz pensar e me faz realmente refletir, porque Jesus está interessado naqueles que não são seus, porque Ele quer que eles se tornem seus, amém? Isso me leva também a vir para os dias de hoje, porque muitas vezes nós perdemos essa noção. Eu me lembro quando eu era mais jovem, bem mais jovem, e naquela época havia vamos chamar assim, de uma onda evangelística. Mas isso era muito interessante, porque nós saímos de casa em casa, nós íamos para cá, nos terminais rodoviários, nas praças, nós íamos de encontro aos gentios, aqueles que não tinham Jesus. E parece que o tempo passou, eu não sei se isso é só comigo, ou só eu estou percebendo isso, mas parece que a igreja de Jesus perdeu esse foco de buscar aqueles que não são. Porque na verdade, se você parar para pensar hoje, e pare para pensar muito, as maiores igrejas aí são formadas de crentes de outras igrejas. Quando você para olhar, você percebe, olha, não há pessoas que realmente aceitaram na proporção que deveria haver, óbvio. Não há pessoas recém-convertidas.
Vamos trazer para o nosso contexto aqui, porque assim a gente fala da gente em vez de falar dos outros. Porque senão alguém pode dizer, só fala dos outros, mas vamos falar da gente. Nós estamos aqui há 2 anos e meio, quase 3 anos. E nós não fizemos um batismo. Nenhum. E os irmãos que chegaram, louvamos a Deus pela vida dos irmãos que chegaram, amém? Já vêm de outros lugares. E a minha pergunta é a minha pergunta para mim. O que é que está acontecendo? Porque Jesus, quando nós olhamos para Jesus, e olhamos exatamente nesse episódio aqui, nós olhamos e Ele recebe as multidões que não eram crentes. E Ele cura pessoas que não eram crentes. E obviamente Ele curou também pessoas que eram crentes. Mas por que Ele faz isso? Porque o versículo continua. Trouxeram a Jesus cegos, mudos, coxos, aleijados, e Ele os curou. E por que Jesus faz isso? Certamente, aqueles milagres realizados ali geraram uma consequência. E o versículo 31 diz assim: e a multidão se admirou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo. E a consequência desses atos de Jesus foi uma. E eu quero que você acompanhe comigo, porque é muito importante. Porque eu disse para você e tenho dito para você que nós temos que vir para a casa do Senhor, receber a palavra e sair daqui impactados. Nós não podemos sair daqui simplesmente felizes e contentes por tudo que Deus é, porque Ele é. Mas nós precisamos sair daqui refletindo naquilo que Ele quer que nós façamos. Nós não podemos mais, e não podemos mesmo, porque estamos chegando no fim. O fato é esse. Tudo que está acontecendo e nós estamos vendo acontecer é o prenúncio que nós já sabemos. Vai acontecer. O fim está próximo. Nós não podemos mais fugir dessa verdade, esconder, camuflar, colocar para baixo do tapete essa realidade. Jesus está voltando. Ele está voltando. Isso nos leva a um momento de felicidade, mas ao mesmo tempo nos deixa apavorados. Porque será que estamos prontos? Será que estamos fazendo? Será que estamos vivendo? Como a semana passada eu disse para os irmãos, que a fé não é nada a não ser, além do mais, um estilo de vida. A fé é a substância. Semana passada eu tentei mostrar para os irmãos que não é o quanto de fé que você tem, sim o quanto de substância que você tem para acreditar. É isso que é o ponto. Mas o fato é aqui que tudo isso que Jesus faz, e Ele faz para os gentios, Ele faz para os ímpios, Ele fez para os crentes no capítulo 14. Mas no capítulo 15 Ele faz para os ímpios o mesmo milagre. Apenas a proporção de gente mudou um pouco, mas foi o mesmo milagre. Porque Jesus não faz acepção de pessoas, porque Ele tem um objetivo em mente, que precisa ser o nosso. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz, tem um único propósito:
um único propósito, que é o que Deus seja glorificado. É esse o propósito. Jesus não esteve na terra, não está atuando na terra para que nós vivamos bem. É claro que uma consequência, viver com Jesus nos faz viver melhores. E eu não estou falando aqui financeiramente. Estou falando paz interior, confiança. É óbvio que faz. Mas Jesus não veio para a terra para isso, para nos dar coisas, nos fazer coisas. Ele veio para a terra com um propósito de nos levar de volta a glorificar o Pai. E aqui ele diz assim, no versículo de número 31 no final, olha o que acontece. Olha o que acontece quando Jesus realiza os milagres naquele povo que não acreditava nele, naquele povo que tinha outros deuses, povo que não tinha a fé no Deus de Israel. Olha o que acontece. E glorificaram ao Deus de Israel. Tudo aquilo que Jesus fez ali foi para que eles glorifiquem. E o resultado foi glorificar os seus deuses? Não. Glorificar os seus ídolos? Não. Glorificaram ao Deus de Israel. Amém. E ele vai continuando, porque como eu disse, ele está ali há algum tempo. Imagine que não foi um ato imediato de Jesus, ele ficou 3 dias ali. Como é que eu sei? Versículo número 32, diz assim: depois de chamar Jesus aos seus discípulos, disse: sinto compaixão desta multidão. E eu quero parar um pouco mais aqui. A palavra compaixão, no original, traz uma ideia de que as suas entranhas, elas se comovem, elas se torcem, dando a ideia de que esta compaixão foi algo muito intenso. Jesus, ele tem uma compaixão intensa por nós, amém? Jesus nos ama tanto ao ponto de ele ter algo ali dentro de si que faz com que ele nos ame tanto. Ele diz: olha, eu tenho compaixão pela multidão. E ele diz: porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Quero parar um pouco aqui. Ímpios, buscando por algo que necessitam, cura. Se eu fosse trazer para o nosso vocabulário, eu diria assim: um povo carente, necessitado de solução para os seus problemas, vão até Jesus. Um povo que necessita de Jesus. Se eu fosse trazer para os nossos dias, eu diria: as pessoas aí fora que estão com muitos problemas, com muitas situações, precisam vir até Jesus. E veja que elas são levadas pela multidão. E agora Jesus tem compaixão, porque elas estão há 3 dias com Ele. 3 dias com Jesus. Mas não foi 3 dias com Jesus no ar-condicionado. Não foi 3 dias com Jesus numa área coberta. Não tinha ventilador ali. 12.000 pessoas aqui aproximadamente estavam ali, ao ar livre. Se você olhar, e você vai ver já já, um dos discípulos fala: olha, como é que nós vamos comprar nesse deserto? Então a situação era muito caótica. A multidão agora
que está há 3 dias com Jesus, elas não estão ali no ar-condicionado, sentadas em cadeiras. Elas não estão ali no bem bom, elas estão num deserto, aonde nos leva a entender que é um lugar terrível, um lugar onde de noite faz muito frio, de dia faz muito calor, animais, répteis e tudo lá passando ali, eles estão ali. Isso nos faz refletir, porque quando nós ficamos 1 hora, 1h30 aqui, e estou falando daqui para não falar em todo lugar, porque basicamente é quase igual, nós já começamos a nos mover nas cadeiras, nós começamos a ficar inquietos, nós começamos a perceber que parece que a cadeira tem pregos. Passamos 1h30 diante de Jesus, porque o melhor lugar para você se encontrar com Jesus, eu não estou aqui dizendo que esse é um lugar, o único lugar, mas esse é o lugar que Ele escolhe para reunir seu povo. Amém? Então o melhor lugar para nós encontrarmos com Jesus como povo é aqui, na sua casa, na onde Ele escolheu. Ah, mas não é nada aqui santo, claro que não. As paredes são paredes, as lâmpadas são lâmpadas, mas existe algo santo aqui que é o próprio Senhor, amém? Ele está no meio de nós. Então, essa multidão, ela não simplesmente estava ali, e Jesus olha para elas 3 dias, sem comer, sem beber. Olha, Ele fala para os discípulos, porque já há 3 dias estão comigo e não têm o que comer. E Ele diz assim, e não quero enviá-los famintos. Jesus estava dizendo assim, eu não quero que eles vão embora famintos, por quê? Não seja que desfaleçam no caminho. Versículo 33, dizem-lhe os discípulos, agora é a resposta dos discípulos, como? De onde? Eles dizem assim, os discípulos falando, de onde conseguiremos aqui, num despovoado, num deserto, tantos pães, como para saciar uma multidão tão grande? Veja, irmãos, eles, alguns dias depois, antes, Jesus já tinha realizado esse mesmo milagre para 21.000 pessoas. Passou-se alguns dias, os discípulos questionam aonde nós vamos arrumar, eles esqueceram. Não deu 3, 4 dias, eles esqueceram do que Jesus tinha feito a mesma coisa. E isso é exatamente o que acontece conosco. Nós nos esquecemos muito fácil daquilo que Jesus já fez por nós. É exatamente igual aos discípulos de Jesus, não foi a multidão, foi os discípulos que esqueceram. Eles se esquecem que este mesmo milagre aconteceu alguns dias atrás. E aí continua. Jesus lhes diz, quantos pães tendes? E eles disseram, 7. Lá ele tinha tido 5 pães e 2 peixes. Alimentaram 21.000 pessoas. Se nós fôssemos olhar a numerologia bíblica, 5 representa a graça e 7 representa a perfeição. E ele diz assim, e disse-lhes 7 e uns poucos peixinhos. Eles não sabiam quantos peixes tinham no total, mas eram alguns poucos. E mandou a multidão que se recostasse sobre a terra. Tomou os 7 pães e os peixes, e deu graças, e os partiu, e ia dando aos seus discípulos. Preste muita atenção nisso, isso é importantíssimo aqui. Existe algo tremendo aqui.
que nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Quem efetua o milagre é Jesus. Jesus efetua o milagre. Amém? Por isso que não dá para acreditar no homem. Porque o homem, ele quer levar a fama de algo que ele não fez. Mas preste muita atenção. Quem faz o milagre é Jesus. Jesus pega os pães. E eu gosto sempre, eu quero que você goste também, aprenda, imagine. Eu gosto de imaginar a cena. Eu fico vendo Jesus pegando aqueles pães e se dividindo ao meio. E ele, o que divide, entrega aos seus discípulos. Vai entregando, dividindo, entregando, dividindo, entregando, dividindo e entregando. Existe uma lição tremenda aqui. Quem faz o milagre é Jesus. Mas o responsável por trazer o milagre, por levar o milagre até o necessitado, é o discípulo. Se nós fôssemos dar uma ilustração, nós diríamos assim: a lâmpada é o fim, o gerador de energia é o início, o fio que leva a energia à lâmpada é aquele que conecta, está conectado entre o gerador e a lâmpada. Nós somos o meio pelo qual o milagre que Jesus realiza irá alcançar aquele que necessita. Você compreende isso? Nós somos o meio pelo qual o Senhor escolhe, porque Ele fala muito claramente aqui. Olha só o que Ele diz. Ele fala assim: tomou e partiu e ia dando aos discípulos, e os discípulos às multidões. Irmãos, há coisas tremendas aqui nesse texto que estamos lendo, e eu quero levar você a pensar hoje sobre isso, porque, como eu disse no início, há multidões que precisam vir a Jesus, e nós precisamos falar dele para elas. Isso se chama testemunho, evangelismo. Somos nós quem temos que ir muito mais do que apenas o... É assim, às vezes acontece, né? Mas não é normal, mas acontece. De uma pessoa sem Cristo entrar na igreja por conta própria. Elas não vêm, muito mais hoje. Muito mais hoje elas não vêm. Porque a quantidade de entretenimento que você tem faz com que elas não venham, ou porque elas não acreditam, ou porque elas não gostam, ou porque sozinhas elas não virão, provavelmente não virão. É necessário que nós trazemos. É necessário que nós as trazemos. Porque elas não virão sozinhas. E quando Jesus realizar a obra na vida delas, elas também glorificarão ao Deus de Israel. Amém? A segunda coisa importantíssima aqui, e eu estou falando isso para você refletir, para você pensar. A segunda coisa aqui, importante, tudo é importante, mas isso é essencial, é saber que você e eu somos os meios, somos um caminho, somos o meio pelo qual o milagre chegará a essas pessoas. Precisamos entender isso, porque enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar do jeito que nós estamos.
Parece que nós estamos apenas preocupados com nós mesmos. Eu já aceitei a Cristo, eu estou bem, eu vou para o céu. Mas não é isso que Jesus espera de nós. Não é isso que Ele espera. Ele espera que muitos glorifiquem a Deus, o Deus de Israel. Então todos nós estamos incumbidos em duas situações no mínimo. A primeira é ser o meio pelo qual essas pessoas virão. Segundo, é ser o meio pelo qual o milagre vai acontecer, vai vir à tona. Jesus ensina isso aqui. E ele continua. E comeram todos, e foram saciados. E da sobra dos pedaços, recolheram 7 grandes cestos cheios. Da primeira vez recolheram 12. Dessa vez recolheram 7. 7 cestos cheios. E os que haviam comido eram cerca de 4.000 homens. Então agora, 4 vezes 3, 12.000 pessoas comeram aqui, além das mulheres e crianças. Estou encerrando, levar você a refletir. Eu estou refletindo. E precisamos refletir juntos, amém? Como igreja, nós temos essa responsabilidade. Como igreja, nós precisamos entender que somos nós os responsáveis. E se eu ficar esperando o outro fazer para eu fazer, nada vai acontecer. Nós precisamos fazer com que mais pessoas conheçam a Cristo. Porque da mesma forma que essa multidão que foi até os pés de Jesus estava necessitada, todos aí fora estão, pode não ser fisicamente, mas certamente espiritualmente estão. Certamente no âmbito da emoção está. Certamente pessoas estão aí fora sofrendo, não necessariamente no contexto físico da palavra, muitos estão, mas outros não estão fisicamente, mas estão emocionalmente, estão espiritualmente. E nós precisamos ser aqueles que vão colocá-las diante dos pés do Senhor. Amém? Nós temos que entender, mas não apenas entender. Porque a semana passada eu disse aos irmãos assim: irmãos, nós somos aqueles que têm fé. E é interessante aqui, eu vou concluir com isso. Semana passada eu disse assim, a palavra disse, não foi eu que disse, que fé eles viviam, o meu justo viverá da fé. Então eu disse para os irmãos assim: conclui-se então que se alguém não está vivendo pela fé, é porque ainda não é justo. Isso foi dito a semana passada. Agora Jesus, ele fala assim: quantos pães tendes? Jesus é Jesus, Ele é Deus, mas o que aqueles discípulos trouxeram para Jesus, nós vamos trazer para hoje. Uma necessidade para que Jesus faça um milagre, dele ter um componente para o milagre. Presta bem atenção, que isso é muito profundo. Eu estou tirando do texto, na figura de linguagem,
e trazendo para o contexto espiritual. Jesus, para que o milagre aconteça, ele necessita da substância. Da substância. Para que ele tivesse transformado água em vinho, ele precisou da água. Ele não fez assim e apareceu o vinho. Qual a substância que Jesus utiliza para realizar o milagre através de nós? Porque nós somos o meio. Nós somos por onde o milagre vai acontecer. Ele faz. Eu sou o meio para alcançar um fim. O ingrediente aqui que Jesus usa aqui é o pão e o peixe. Mas hoje é a nossa fé. É a nossa fé. É a nossa atitude. É a nossa substância, que eu disse semana passada, é Ele próprio. Então eu tenho Jesus querendo realizar o milagre, alcançar multidões, pessoas, indivíduos que têm um problema. Ele deseja isso, ele os ama, ele tem compaixão deles, ele deseja que esses se acheguem a ele. Você e eu somos os instrumentos pelos quais esses chegarão, porque eles não virão sozinhos, irmãos. Mesmo porque muitos são coxos, paralíticos, que sejam colocados aos pés de Jesus, para que Jesus realize na vida dele o milagre, na vida deles o milagre que realizou nas nossas. E a partir daí eles darão glória ao Deus de Israel como nós damos, amém? E Ele quer realizar tudo isso através de mim e de você, porque nós somos o canal pelo qual o seu milagre vai fluir na vida dessas pessoas aqui, amém? E o ingrediente e o material usado será a nossa fé. Então eu preciso entregar para Jesus a minha substância, crer nele, entender que ele pode, que ele quer e é capaz, e aquilo vai se materializar no decorrer e através da minha vida, na vida daquela pessoa necessitada. Não é diferente. Pegue os milagres todos na Bíblia. Nenhum foi feito sem esse procedimento, sem esse esquema. Pega o Moisés e vê que ele tem que pegar o cajado. Pegue os homens de Deus, pelo qual ele realizou milagres, e veja que sempre houve um ingrediente chamado fé, embora materializado em alguma coisa. Aqui nos pães, lá no cajado, pegue o seu cajado e bata no mar, Moisés, e ele bate no mar. Assim é a nossa vida, amados. De novo, não é o objeto em si, presta bem atenção. Isso aqui, bote o seu copo com água em cima da televisão e nunca coloque a sua fé nesse negócio aqui, que isso aqui não vai funcionar. O que eu estou dizendo é você colocar a sua fé em Jesus, amém? Em Jesus, é esse o ponto. Não confunda, não entenda mal.
Estou usando figuras de linguagem para mostrar para você que você precisa dar a Ele a sua fé, a sua substância, e Ele vai pegar a sua substância, vai fazer com que o milagre aconteça e vai retornar para você, para que você seja o meio pelo qual a necessidade daquela outra pessoa seja suprida. Amém? Seja na salvação delas, que é o maior de todos os milagres. Não há milagre maior do que a salvação do ser humano. Seja naquilo que elas necessitam. Deus irá usar eu e você. Amém? Que essa palavra hoje seja encravada no seu coração. Que essa palavra hoje, e que você saia daqui refletindo hoje. Refletindo-se, mas eu tenho feito isso. Medite nesse texto novamente na sua casa. Pense nisso. E não só faça isso, mas faça como esses discípulos. Hajam para que as coisas venham a acontecer. Amém?